do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu quero ler a palavra com os irmãos, amém? Amém. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 1, é o próximo livro. Marcos capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus Cristo para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém, igreja? Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te somos gratos pela tua palavra que já se encontra em nossos corações. Espírito Santo de Deus, se há ainda alguma dúvida, algum sentimento que pode impedir do bom entendimento da tua palavra, lança por terra nesta hora, Senhor meu Deus. Lança por terra o espírito de preocupação, espírito de ansiedade, espírito de confusão. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração em terra fértil nesta hora. Nós precisamos, ó Pai eterno, receber a verdadeira revelação da palavra de Deus e entender esta revelação, Pai amado. Pai amado, toma minha vida em tuas mãos. Nada de carnal saia da minha boca, mas que a minha boca seja instrumento do Senhor. Traga à minha memória tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado através da tua palavra. Que os meus ouvidos sejam abertos para a revelação e a palavra do Senhor nesta noite. Abençoe a tua igreja que se faz presente. Abençoe a nossa família. Abençoe a nossa parentela. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o teu reino, Deus eterno. O que Jesus Cristo veio restaurar. Fique à vontade, Deus eterno. Fala conosco. Mostra-nos a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Tudo na bênção, igreja? Amém. Amém? Amém. Hoje nós vamos entrar no reino de Deus. Para que Jesus Cristo pudesse receber o reino do céu, o reino de Deus tinha que ser restaurado. O reino de Deus, aquilo que o homem perdeu, aquilo que o homem atrapalhou, o homem Jesus Cristo, ele veio restaurar novamente o reino de Deus. Amados, se nós formos perguntar nesta noite por que Jesus Cristo veio a este mundo, eu tenho a certeza que muitos de nós vai dizer: para me salvar. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer a salvação. Só que essa, amado, essa resposta que nós, com certeza, nós daríamos, ela é parte da verdadeira história. A salvação, ela é uma parte do propósito que Jesus Cristo veio cumprir aqui nessa terra. Ela faz parte. E há muito mais do que a salvação. Há muito mais. Quando eu falo que o verdadeiro propósito de Jesus Cristo em vir na terra foi trazer a salvação, eu vou estar simplificando e muito a verdadeira missão de Jesus Cristo aqui neste mundo, igreja.
quando nós falamos de salvação, a salvação, ela foca a queda. A salvação, ela tem um único propósito, de trazer de volta o homem que estava perdido por causa do pecado, novamente para Deus. Então a salvação, ela tem o olhar, ela foca a queda do homem. Entretanto, Deus nos criou com um propósito eterno, e antes da queda humana e antes do pecado. Então Jesus Cristo, ele veio trazer a salvação, com certeza, mas antes de tudo, Jesus Cristo veio restaurar o propósito de Deus, que foi anunciado, amado, antes do pecado. Antes do homem pecar, Deus já tinha revelado o plano dele, o propósito de Deus. Então, quando nos pergunta para que Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus Cristo veio nos salvar, mas muito mais, Jesus Cristo veio restaurar o reino de Deus. Amado, quem pecou foi o homem. Quem abriu mão do reino de Deus foi o homem. Deus, ele nunca abriu mão daquilo que ele pronunciou. Deus nunca abriu mão. É por isso que essa terra não vai ser destruída. Porque sobre essa terra, Deus, ele liberou o reino dele. E esse reino vai ser restaurado. Interessante que quando o homem pecou, igreja, essa terra foi amaldiçoada. Mas por causa de Jesus Cristo, indo muito além do que a nossa salvação, por causa da obra de Jesus Cristo, até essa terra vai ser restaurada. Até a terra, ela vai sofrer o benefício da obra de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, a terra recebeu uma palavra de maldição, onde ela teria que produzir espinhos. Antes, na criação original de Deus, no reino de Deus que era perfeito, que ele construiu para colocar o homem, a terra não produzia espinhos, as rosas não tinham espinhos, a videira, ela só passou a produzir a videira brava, a videira que possui espinho, depois da queda do homem. Mas quando Jesus Cristo restaurar o reino de Deus, não vai ter mais espinhos. Não vai ter. Nós vamos ver roseira no reino de Deus, onde não vai se ter espinhos. Por quê, igreja? Espinho é fruto de maldição. E o reino restaurado, o reino é santo. Não tem lugar para maldição, amado. A salvação foca a queda, entretanto Deus nos criou com um propósito eterno antes da queda humana e antes do pecado. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 fala: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Totalmente de graça. Então o propósito de Jesus Cristo é restaurar esse desejo de Deus, esse plano de Deus que foi amado, que foi realizado antes da fundação do mundo. Antes que os alicerces dessa terra fossem colocados, Deus já estava pensando em mim, Deus já estava pensando em você. Deus já estava pensando. E olha, amado, quando nós lemos isso aqui, nós falamos 3 quarta-feira a esse respeito, igreja. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Era o propósito de Deus na criação, ter filhos,
homens e mulheres à imagem e semelhança dele. Hoje o propósito de Deus é ter homens e mulheres à imagem do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluias. Era seu propósito desde antes da fundação do mundo, segundo a manifestação do seu amor, criar o homem a fim de tê-lo na intimidade de filho, tornando-o participante da sua glória, das inextinguíveis heranças de riquezas em Cristo e de sua família formada por muitos filhos, semelhante ao primogênito de Jesus Cristo. Aleluias, igreja. Aleluias. Amém. O homem deveria refletir a imagem de Deus. Refletir significa glorificar e exaltar. Mostrar o amor perfeito de Deus para toda a criação e uma responsabilidade de governar, cuidar de tudo que Deus criou. Esse era o plano original de Deus. Deus criou Adão e Eva para que eles pudessem refletir, igreja, a imagem de Deus para toda a criação criada. Esse era o plano original. E Jesus Cristo, ele veio nos salvar, veio. Mas Jesus Cristo, através do reino de Deus, ele veio restaurar esse projeto de Deus. E é papel do Espírito Santo, amado, nos transformar à imagem e semelhança do Filho de Deus, para que nós possamos refletir novamente a imagem de Deus neste mundo. O reino de Deus reflete quem Ele é. A igreja de Deus que pertence ao reino de Deus, ela tem que refletir quem Jesus Cristo é. Mostrar o amor perfeito de Deus para toda a criação é uma responsabilidade de governar e cuidar de tudo que Deus criou. Aleluias! Glória a Deus! Jesus Cristo, ele veio para restaurar a vida como Deus planejou. Ele veio restaurar as nossas vidas como Deus planejou. É por isso que o Espírito Santo, ele trabalha em nós com o fruto do Espírito Santo, transformando o nosso caráter, transformando aquilo que foi poluído por dentro, para que nós possamos ser transformados por dentro e transformar aquilo que está fora. Porque a verdadeira transformação, ela começa no interior. E o exterior vai mostrar quem nós somos dentro. Por isso que o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele trabalha nesse sentido. Como Deus planejou a vida. Lá em Gênesis capítulo 1, o versículo 26, nós lemos muito isso aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Jesus Cristo, ele veio para restaurar a vida como Deus planejou. O homem como Deus planejou é um homem que domina, é um homem que sujeita a terra e tudo que nela há. Esse era o propósito de Deus. Entretanto, a informação do versículo é que devemos ser a imagem e semelhança. E depois que nós vamos dominar, nós vamos sujeitar e nós vamos multiplicar. Então o propósito de Deus, amado, o propósito de Jesus Cristo em vir restaurar o reino de Deus, é para que nós possamos ser primeiramente transformados. Quando nós formos transformados pela palavra de Deus, aí nós vamos conseguir sujeitar, dominar, multiplicar. Nós só vamos conseguir realizar o projeto de Deus
quando nós primeiramente voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus. É impossível ser um humano do ponto de vista de Deus sem ser a imagem e semelhança do próprio Jesus Cristo. É por isso que lá nas cartas de Pedro, nós vamos ver a palavra nos ensinando que da mesma forma que nós vamos ver Jesus Cristo, da mesma forma nós vamos ser. A transformação em imagem e semelhança novamente de Jesus Cristo. Igreja, só há um propósito, só há um meio de nós fazermos parte do reino de Deus. A partir do momento que nós permitimos sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. Por que Adão teve que sair do Éden? Por que Eva teve que sair do Éden? Porque eles perderam esta imagem, eles perderam a imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo veio restaurar isso novamente. Ele veio nos salvar, mas Ele veio também nos transformar à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós podemos imaginar, ou talvez nós vamos nos perguntar como nós vamos conseguir um ser humano perfeito, sem que nunca nós fomos perfeitos. Como eu vou conseguir ser perfeito se nós nunca fomos perfeitos? Nós nascemos de uma natureza pecaminosa. Nós nascemos por debaixo de uma maldição. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós nascemos por debaixo de uma sentença onde o salário do pecado era a morte. Mas como nós vamos conseguir ser perfeitos se nós nunca fomos perfeitos? E a resposta, amado, é que nunca vamos conseguir. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos em nós mesmos. Em nós mesmos nós nunca vamos conseguir. Mas a palavra de Deus, ela nos aponta uma direção, que sem Jesus Cristo nós não podemos nada. Então isso significa que sem Jesus eu não posso fazer nada, significa que em Jesus eu posso ser perfeito. Em Jesus eu posso me transformar novamente à imagem e semelhança de Deus. Em Jesus Cristo eu posso novamente voltar a ser cidadão do reino de Deus. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo eu posso novamente olhar para Deus, me voltar para Deus. Então, antes de restaurar a vida como Deus planejou, devemos restaurar a forma, o tabernáculo como Deus planejou. O homem como Deus planejou é um homem que domina, é um homem que sujeita a terra e tudo que nela há. Tudo que nela há. Então, antes de restaurar a vida com Deus planejou, devemos restaurar a forma. O tabernáculo novamente precisa ser restaurado. O tabernáculo que é o templo do Espírito Santo. O tabernáculo que é a habitação do Espírito Santo. Falar de reino de Deus é falar de um só governante. Falar do reino de Deus é falar da autoridade de Deus. E nós aprendemos aqui que quando a palavra de Deus fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali está apontando Deus como criador de todas as coisas. Igreja, não tem como nós fazermos parte do reino de Deus, não tem como nós vivermos o reino de Deus se nós não permitirmos que o tabernáculo, a nossa vida, seja transformada pelo Espírito Santo. Não tem como. Não tem como, igreja. Deus não nos planejou para que viéssemos a pecar. Deus não nos planejou. Nunca foi propósito de Deus que o homem viesse a pecar.
Nunca foi propósito de Deus que o homem viesse a comer do fruto proibido. Nunca foi. Jesus, ele é a exata comunicação de que Deus planejou em um homem santo e sem pecado. Muitas vezes nós olhamos o pastor Valber, mas eu tenho condições de ser santo. Eu tenho condições, pastor Valber, de me tornar uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Se depender da nossa força, não. Mas se depender de Jesus Cristo, nós temos condições. Porque Jesus Cristo, amado, ele foi homem perfeito. Ele foi Deus, 100% Deus, mas ele foi 100% homem. Jesus Cristo, ele é a exata comunicação de que Deus planejou um homem santo e sem pecado. Um homem, amado, Jesus Cristo como homem, ele conseguiu andar no reino de Deus. Ele conseguiu viver no reino de Deus. E a cada passo que Jesus Cristo dava como homem, obedecendo a Deus, cumprindo a vontade de Deus como homem, cada passo que Jesus Cristo dava, ele sujeitava, ele dominava, ele multiplicava a obra dele aqui nessa terra. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo, que eu e você, nele, vamos conseguir ser um cidadão do reino de Deus. Vamos conseguir. Restaurar a vida na humanidade começa com santidade. Porque a santidade, ela é o lado invisível, ela é o lado visível da salvação. Aleluias. Glória a Deus. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 fala: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus ia por toda parte pregando e ensinando sobre o reino de Deus. Esse era o tema principal e quase que nós podemos dizer ser o único tema de Jesus Cristo. Falar que o reino de Deus está próximo. E havendo já considerado que o reino de Deus, cabe agora a pergunta: o que é o evangelho do reino de Deus? Qual é a palavra que nós temos que escutar que diz respeito ao reino de Deus? Porque nós vamos entrar numa terceira verdade aqui. A primeira coisa, Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar? Veio. Ele veio trazer a salvação. Mas com qual era o propósito de Jesus Cristo em trazer a salvação? Restaurar o reino de Deus. Restaurar aquilo que Adão e Eva atrapalhou. Só que dentro do reino de Deus existe a palavra de Deus. Existe o evangelho de Deus. Porque quem é cidadão do reino de Deus tem que obedecer à palavra do rei. Tem que viver conforme o rei determina. E esse é o evangelho do rei. Então, quando nós falamos do evangelho do rei, o evangelho do rei significa a boa notícia, a boa nova. Jesus anunciou aos homens a boa notícia do reino de Deus. Foram boas notícias porque um momento era esperado e anunciado pelos profetas que havia chegado. E também são boas notícias, porque Deus em seu amor mandou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então qual que era o cumprimento do evangelho do rei? Jesus Cristo estava dizendo: olha, sabe aquelas notícias que vocês escutaram da boca dos profetas? Tudo aquilo que os profetas profetizaram
através da chegada do Messias, do Filho de Deus, através do reino de Deus. A boa nova que eu trago para vocês nesta noite é que o Evangelho, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está próximo a vocês. Esta era a mensagem que Jesus Cristo veio trazer. A segunda mensagem que Jesus Cristo veio trazer, olha, o Filho de Deus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Nós, homens, excluídos da presença de Deus por nossa rebelião, agora recebemos a boa notícia que o reino de Deus chegou sobre nós e que mediante o arrependimento, a mudança total de atitude e a fé em Cristo, nos é dada a possibilidade maravilhosa, preste atenção nisso, nos é dado a possibilidade maravilhosa de nascer de novo. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, para entrar assim no reino de Deus. Jesus Cristo, ele veio apresentar o reino de Deus. Ele veio apresentar as boas novas. Jesus Cristo, ele veio nos dar uma oportunidade de receber novamente a palavra de Deus e entrar no reino de Deus. Possibilidade. Um novo caminho nos foi apontado. Uma nova direção nos foi apontada. Lá em Isaías nós lemos muito no início, o caminho é esse, seguir. A nova oportunidade. Uma nova oportunidade que Deus está nos dando. De nossa parte, isso significa um compromisso total de viver sobre o governo de Deus, sujeitando-nos à autoridade de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus Cristo. Oh, igreja, aleluias, eu não posso antecipar o que eu tenho que falar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. A plena manifestação da graça de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus pode transformar os homens em justos. E essa obra, ela trouxe os seguintes resultados. Primeiro, perdão e purificação dos nossos pecados. A obra de Jesus Cristo, ela trouxe para nós perdão e purificação dos nossos pecados. Está lá em Romanos 5:9. Essa obra, ela trouxe total libertação do pecado. Ela trouxe a quebra do domínio do pecado sobre o homem. Está lá em Romanos 6:14. Em Romanos 5:9, ela trouxe o perdão e purificação dos nossos pecados. E diz assim: agora que nossa situação com Deus está resolvida, por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. O que isso significa? Se a morte de Jesus Cristo, se ela provocou em nós o perdão e a purificação dos nossos pecados, igreja, agora já não há motivo para nós sofrermos ou termos oposição a Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, a palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus, nós nos transformamos em filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira, agora nós passamos a ser filhos do amor de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, de nos trazer novamente de volta para Deus e nos mostrar o amor de Deus, que nós já não somos mais inimigos do Senhor.
Que nós já não estamos mais por debaixo da sentença do pecado. O segundo propósito, total libertação do pecado, quebra do domínio do pecado sobre o homem. Está lá em Romanos 6,14. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Amém. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós já temos condições, igreja, de dizer não para a nossa vontade, não para a nossa carne. Como cidadão do reino de Deus, não há lugar mais para o pecado de estimação na nossa vida. Não tem mais. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Estão vivendo na liberdade de Deus. Como cidadão do reino de Deus, nós não estamos mais presos por Satanás. Nós não estamos mais presos a regras do mundo, onde o mundo ditava o que eu tinha que vestir, o que você tinha que vestir, falar, dizer. Não! Como cidadão do reino de Deus, nós estamos vivendo na liberdade que Deus nos dá. O terceiro propósito, regeneração. Uma natureza nova, agora escrava da justiça de Deus. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça de Deus. Lá em Provérbios 21:15 diz: os justos festejam quando a justiça triunfa, mas para quem trabalha para o mal, esse é um dia triste. Nós estamos no reino de Deus por debaixo da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. A justiça de Deus, ela dá a cada um aquilo que lhe é direito. Se nós andarmos na obediência a Deus, se nós andarmos em santificação com Deus, se nós andarmos crescendo a imagem e semelhança de Deus, Deus é justo, igreja. Graças a Deus. Deus é justo. Mas preste atenção nisso. A justiça de Deus, ela não anula os nossos atos errados. Ela não anula os nossos frutos. Não anula. Nós somos escravos agora da justiça de Deus. E como cidadão do reino de Deus, nós temos que prestar atenção, igreja. Deus é justo. E a justiça de Deus fala que Ele vai dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Aquilo que lhe é de direito. Completo domínio completo domínio. Controle e plenitude do Espírito Santo, que produz no regenerado um viver de justiças com frutos de vida muito acima do exigido pela lei. Está escrito lá em Gálatas 5,18, versículo 22, 23 e 24, que diz assim: por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. O versículo 22 ao 24 diz, está lá em Gálatas: mas vamos falar da vida com Deus. Olha para você ver a palavra de Deus, ela está nos apontando. Por que vocês não buscam o Espírito? Busca o Espírito de Deus, que está liberado por causa do reino de Deus. Amém. Que vai nos dar coisas, igreja, conforme estando aqui, olha, o Espírito Santo que produz no regenerado um viver de justiça com frutos de vida muito acima do exigido pela lei. A recompensa de quem busca o Espírito Santo é muito maior. É muito maior. Quando nós decidimos buscar o Espírito Santo.
É as promessas que a palavra de Deus fala. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou nos nossos entendimentos, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que buscam. O versículo 22 ao 24 diz: mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Aí ele começa a falar os frutos: afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação nas pessoas. Nós não nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho é deixar para depois as necessidades dos outros. São atitudes que ficaram cravadas na cruz. Essa é a tradução da Bíblia, a Mensagem. E eu gostei dela porque ela fala que quando a pessoa, amado, que é cidadão do reino de Deus, mas não busca o caminho do Espírito Santo, ao invés de buscar a paz, a justiça, o domínio próprio, ela busca os seus próprios interesses. E aqui a palavra de Deus fala que seguir o próprio caminho é deixar para depois as necessidades dos outros. São atitudes que ficaram cravadas na cruz. Isso significa o quê, amado? Que a minha vontade, os meus desejos foram mortos com Cristo na cruz. É por isso que a palavra de Deus fala que nós já estamos crucificados com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo, ele entendeu isso. Ele entendeu que como cidadão do reino, ele não tinha vontade nenhuma. Ele não tinha direito nenhum. Porque quem é cidadão do reino de Deus, obedece ao único rei. Obedece aquilo que Deus fala. Obedece aquilo que Deus direciona. Aleluias. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele veio falar do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino significa o Evangelho de arrependimento, com o propósito de entrar no Reino de Deus. Tanto João Batista quanto Jesus Cristo, eles exortavam uma palavra: arrependei-vos, 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 porque é chegado o Reino de Deus. Se quisermos entrar nele, precisamos abandonar todo o mal e todo o pecado do reino do diabo na qual temos vivido. Tem que existir uma mudança, igreja, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. A palavra tem que se cumprir na nossa vida. E muitas vezes nós nos enganamos quando nós usamos a expressão: não há nenhum justo, assim Jesus Cristo. E Jesus Cristo, homem, que andou sobre essa terra, que sofreu tudo que eu e você sofremos, que passou sede, passou fome, sofreu perseguição, sofreu torturas, foi caluniado, recebeu tapa no rosto, recebeu cuspada no rosto, foi abandonado, foi rejeitado. Os principais, os amigos que andavam próximos a ele na hora da perseguição, todos fugiram. Jesus Cristo, homem, não tem desculpa para nós, igreja. Não tem desculpa. Preste atenção nisso. Quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo está preparando uma noiva adornada
para encontrar com Jesus Cristo é uma noiva pronta. Glória a Deus. É uma noiva pronta. Pastor Mauro, ele pregou aqui, ele falou que no templo de Salomão não se ouvia barulhos de ferramenta nenhuma. Mas sabe por quê? Porque para construir o templo, as pedras chegavam prontas. E nós não prestamos atenção nisso. No reino de Deus, quando ele for inaugurado por Jesus Cristo aqui, as pedras já vão chegar prontas. Se você tem algo para consertar na sua vida, Amém. se nós temos algo para abandonar, Glória a Deus. no reino de Deus não vai ser lugar para isso. Eita, glória. Porque não vai se ouvir barulhos de ferramenta, barulhos de arrependimento, barulhos de pedido de perdão. A noiva já vai chegar pronta. Nós temos condições, igreja. Quando nós falamos que nós não conseguimos ser perfeitos, nós estamos diminuindo a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, ele nunca usou a sua deidade, o poder de Deus, para interferir em nenhuma atitude dele como homem, para nos mostrar que nós temos condições. Amém. Nós temos condições. Se nós nos examinarmos a igreja, todos nós conhecemos os nossos erros. Todos nós conhecemos o nosso ponto fraco. É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que nos sujeitar a Deus. As nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos. O que é isso? É aquilo que eu não consigo fazer. Se sujeite a Deus. Coloque nas mãos de Deus. É propósito do Espírito Santo, igreja, produzir em nós o mesmo fruto do Espírito que estava em Jesus Cristo, que fez com que Jesus Cristo pudesse conquistar de volta o reino de Deus. Nós não somos, não existe desculpa para nós diante de Deus. Não existe. Preste atenção. 5 virgens estavam prontas. 5 virgens tinham azeite, mas era pouco. E elas saíram para comprar. Elas saíram para poder consertar a vida. Elas saíram para colocar a vida delas no ambiente que agradar a Deus. Só que já era tarde. Já era tarde. Não deixe para fazer amanhã o que tem que ser fazer hoje. Não deixe para abandonar hoje, amanhã o que tem que abandonar hoje. Não deixe para amanhã, para largar amanhã. Abrir mão daquilo que te atrai para o mundo, aquilo que o mundo tem te atraído, igreja. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus Cristo, ele é a perfeita manifestação daquilo que tem no céu. Jesus Cristo realizou aqui na terra. O reino de Deus já está acontecendo, igreja. Nós estamos sendo preparados para entrar neste reino. Está na hora de nós mudarmos nossas palavras. Está na hora de nós mudarmos os nossos desejos. Está na hora de nós mudarmos as nossas vontades e submetermos a daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está na hora, igreja. Está na hora de nós mudarmos a nossa vida. E Jesus Cristo, ele nos dá essa condição. Deus quer que venhamos para o outro lado. Deus quer que venhamos para o outro lado. Mas ele sempre vai bater na porta. Ele nunca vai abrir a porta. O abrir a porta, o ir para o outro lado é eu e você.
Mas ele sempre vai estar chamando a atenção. Bater na porta significa que Deus está fazendo barulho, que Deus está se revelando. E nunca Deus se revelou tanto neste mundo como está se revelando nesses dias. Até a própria natureza, igreja, está gritando: desperta! Deus está voltando, a palavra está se cumprindo. É Deus batendo na porta. Deus quer que venhamos para o outro lado. Esse é o evangelho que Jesus Cristo pregou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só que o povo naquela época não entendeu. Porque quando Jesus Cristo falou, é chegado, ele estava dizendo, está na sua frente. O reino de Deus chegou. Eu estou aqui. É por isso que quando ele entrou no templo, aos 12 anos de idade, ele abriu o livro e caiu lá no livro de Isaías. E ali ele profetizou sobre a palavra, que profetizava sobre ele mesmo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. É uma mensagem, esse evangelho que Jesus pregou, é uma mensagem absoluta. Não possui restrições. É uma mensagem radical, é uma mensagem completa, é uma mensagem decisiva, que não deixa espaço para concessões. Ah, Deus, eu sou tão fraco. Ah, Deus, eu não conhecia a tua palavra. Ah, Deus, me dá uma nova oportunidade. Ah, Deus, tenha misericórdia de mim. Não brinque com a misericórdia de Deus, igreja. Porque o arrebatamento, ele significa a justiça de Deus sendo colocada em ação. E aí Tiago fala que a justiça de Deus, ela vai ser sem misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Reino de Deus é assim. Reino de Deus é mudança. É sair do governo da terra, do governo do mundo, porque quando Adão pecou, se instalou um reino das trevas aqui neste mundo. O reino de Deus significa sair do reino das trevas e entrar no reino da luz, no reino de Jesus Cristo. Aleluias! O reino deste mundo, ele é celestial, está em total oposição ao reino das trevas. Está em total oposição. Não existe meio termo. Para nos tornarmos completamente submissos ao reino de Deus, precisamos estar totalmente libertos do reino de Satanás. A palavra de Deus, ela fala que luz e trevas não se combinam. Não se combinam. O reino de Deus, ele não é vivido pela aparência. O reino de Deus, ele é mudança interior. Não tem como ser de outra forma. É sair da total dependência do mundo das trevas e entrar na dependência de Deus. Esse é o reino de Deus. Requer um profundo e completo arrependimento no coração de cada um de nós. Arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós pensamos, antes de tomar conhecimento do reino de Deus. Se nós, amados, aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. Muito grande. Responsabilidade de mudança, de transformação. É deixar os frutos da carne, tudo aquilo que nós fazíamos antes de aceitar Jesus Cristo, e deixar que o fruto do Espírito venha transformar a nossa vida. Quando Jesus Cristo e João Batista pregavam,
Eles pregavam arrependimento por causa do reino. Mateus 3,2 diz, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é tudo. É mudança de direção. É eu mudar o meu caminho. Se antes, sem Jesus, eu caminhava para lá, agora eu tenho que caminhar para cá. E nós temos que ser radical nisso, igreja. Radical nisso. Se vamos realmente fazer a vontade de Deus e entrar completamente em seu reino, precisamos nos arrepender categoricamente de tudo que estivermos participando que é contrário à vontade de Deus. E como está difícil hoje, igreja, abrir mão da nossa vontade. Como está difícil viver para Deus. Muitas vezes somos nós mesmos que construímos obstáculos para cumprir a vontade de Deus. Nós superamos o mundo. Nós superamos. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é permissão de Deus para desobedecer a Deus. Livre-arbítrio não é permissão de Deus para deixar de escolher Deus. Livre-arbítrio nunca foi o propósito de Deus, amado. Nos encher de livre-arbítrio, nos dar a permissão de livre-arbítrio, no sentido de que? De nós escolhermos ou Deus ou não. Nunca foi o propósito de Deus. O livre-arbítrio, ele é poder de decisão. Nós decidimos, mas decidimos segundo a palavra de Deus nos orienta. Nunca. Arrependimento significa retirar o nosso coração dessas coisas e querer nunca mais nos envolvermos com elas de novo. Nunca mais. E como cidadão do reino de Deus, nós temos esta condição. Eu lembro que, há uns 4 anos atrás, eu não podia ver a propaganda da Redonda na televisão. A Skol. Era como se eu sentisse ela descendo na minha garganta. Sério? Sério, igreja? Agora que eu me converti em 99, já vai fazer 16 anos. Com 12 anos de convertido, eu senti o gosto dela na minha boca ainda. Mas como cidadão do céu, necessitava de um arrependimento. Necessitava de um confessar a Deus. E tudo aquilo que nos atrapalha, igreja, tudo aquilo que nos faz novamente voltar à velha natureza, o Espírito Santo tem poder para nos livrar. Quando nós nos submetemos ao reino de Deus, à vontade de Deus. Muitas coisas que nós fazemos hoje, igreja, e que nós sabemos que é errado, é falta de uma submissão ao reino de Deus. É falta de um entregar ao reino de Deus. Nós estamos como as 5 virgens imprudentes. Temos azeite, mas não temos suficiente. Temos o convite do casamento, mas não temos a roupa nupcial. Muitos naquele dia, vai estar com o convite na mão. Isso é bíblico. Senhor, em teu nome eu preguei, em seu nome eu dei o dízimo, em seu nome eu fiz sinais e maravilhas. Jesus Cristo dirá naquele grande dia: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. O convite está na mão. O convite está na mão. Mas não tem a roupa. Não tem a roupa. O rei mandou chamar os convidados para bodas. Está na Bíblia. Os convidados, nenhum deles quiseram participar do banquete do rei. Simboliza o povo de Israel.
Aí o rei mandou chamou os servos, que simbolizam os anjos, e falou: vai e reúna todos que vocês encontrarem, e traga para o meu banquete, a igreja do Senhor. Só que um entrou. E quando o rei viu aquele que estava lá, vestido da mesma forma que o outro estava, ele disse: você é diferente. Tira ele daqui. Ele não é convidado. Nós vamos ver essa parábola nas trevas exteriores. Crente que não abre mão da sua vontade. Crente que não se arrepende. Crente que não muda de vida. Está na igreja. Arrebatamento é para quem está na igreja. Arrebatamento, Deus não vai buscar nenhum que está lá no mundo, não, igreja. Arrebatamento, o mundo, quem está no mundo não vai ver o arrebatamento. Mas a igreja vai ver. E Jesus vai peneirar a igreja. Oh, glória. Glória a Deus. Não, é a areia de peneirar arroz. Aquela que dá o fino acabamento no reboco. É a peneira, a gente chama ela de peneira, de peneirar arroz. De peneirar arroz. Essa não passa nada. Essa não passa nada, igreja. Arrependimento significa mudar de ideia e tomar a decisão por nossa própria vontade de deixar o reino e entrar no outro. Por que, igreja? Porque toda a atitude de Deus é uma atitude incondicionada. Toda a atitude de Deus em favor do ser humano, tudo aquilo que Deus fez, se torna para Deus uma atitude incondicionada, ou seja, para Deus não depende de mais nada. Tudo que já foi feito. Mas quando eu recebo aquela palavra, para mim se torna uma atitude condicionada. Depende de condições. É eu decidir. É eu querer. É eu desejar. Significa mudar de ideia e tomar a decisão por nossa própria vontade de deixar o reino e entrar no outro. Este evangelho não é diluído ou fácil, mas por meio de Jesus Cristo é inteiramente possível para aquele que o deseja. É inteiramente. Todos nós podemos viver em vitória, como Jesus Cristo viveu, como Jesus Cristo fez. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, ele fez a seguinte observação: antes de falar aos pecadores sobre o amor, a misericórdia e a graça de Deus, tenho que falar do pecado e o castigo de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus. Vocês estão aqui nesta noite? Amém. Aleluias! A razão pela qual podemos viver como Jesus Cristo viveu é porque Ele nos deu a sua própria vida. Ele nos deu o seu próprio exemplo, o próprio testemunho. A vida eterna que Deus prometeu nos dar por meio de seu Filho Jesus Cristo é sua própria vida divina e eterna. Quando Jesus Cristo, que viveu vitoriosamente derrotando Satanás e o pecado, começa a viver em nós, também podemos viver de maneira como Ele viveu. E as Escrituras declaram isso. Não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, a mesma vida vitoriosa que Jesus Cristo teve aqui neste mundo, nós passamos a ter.
nós temos condições de ter a mesma vida vitoriosa que Jesus Cristo teve aqui neste mundo, igreja. Jesus, que viveu nessa terra afastada do reino do inimigo, agora reside em nós. Jesus Cristo, que suportou tudo, que venceu tudo, agora Ele mora em nós. Jesus deu a vida do seu reino aos homens. Quando recebemos a Jesus, recebemos tudo que Ele é e também tudo que Ele efetuou. É a vida vitoriosa de Deus. Quando Ele vem a nós, traz com Ele todos os seus atributos. Tudo aquilo que Jesus Cristo é, igreja, nós recebemos dele. Ele é santo. Ele é amor. Ele é a paz verdadeira. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus do impossível. Isso são atributos de Deus. Isso são atributos de Jesus Cristo. E quando nós vivemos no reino de Deus e recebemos Jesus Cristo, igreja, nós recebemos tudo que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa neste mundo. O seu poder, por meio do Espírito, todo crente pode conquistar a vitória. Já que Deus derramou o seu Espírito sobre os homens desta terra, o Espírito de vida em Jesus Cristo, está lá em Romanos 8:2, há agora milhares de indivíduos que têm a vida e o poder para viver no reino de Deus. Agora, por causa do Espírito, a vida vitoriosa de Cristo está frutificando e se multiplicando nas pessoas por toda a terra. Olha o propósito original de Deus se cumprindo. Olha o propósito de Deus sendo restaurado. O propósito de Deus em Adão e Eva: gerem filhos à imagem e semelhança minha. Domine sobre tudo. Agora, através de Jesus Cristo, está frutificando e se multiplicando nas pessoas por toda a terra. Estes homens e mulheres podem cumprir a ordem original de Deus, de derrotar os poderes malignos deste mundo e viver de acordo com Deus. Isso vai acontecer? Não, já está acontecendo. É por isso que nós oramos às 3 quarta-feira passada. O lugar que nós habitamos é um lugar a ser conquistado. É um lugar que nós temos que preparar para a glória de Deus manifestar. O nosso lar, o nosso emprego, a nossa vida, tudo, onde é que nós estivermos, igreja, tem que manifestar a glória de Deus. Antes Adão e Eva não conseguiam, mas agora nós, através de Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo, e tendo o reino de Deus restaurado, conquistado novamente, nós podemos manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos, igreja. Esse poder eterno reside em todos os crentes. Em todos nós. E se eles desejam realmente se arrepender, mudar de reino, cessar de fazer as obras das trevas e entrar no reino da luz, Jesus Cristo dentro deles irá capacitá-los para isso. Vontade, submetida à vontade de Deus. O meu desejo, submetido ao desejo de Deus. A minha vida, colocada nas mãos de Deus. Por que nós atrapalhamos tudo? Por que nós confundimos tudo, igreja? Se nós temos em nós condições de trazer vida. Como cidadão, como aqueles que um dia levantaram a mão e confessaram Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Sua vida vitoriosa irá torná-los aptos para vencer. A vida vitoriosa de Cristo Jesus nos torna aptos para ser um vitorioso.
Isso não é algo que podemos fazer por nossos próprios esforços. Não é uma vitória que podemos obter por nossa própria determinação e força e vontade. Nós podemos, através da abertura do nosso coração a Ele e a submissão a Ele, permitir que sua vida divina e vitoriosa viva por meio de nós. Nós podemos, igreja. O segredo de nossa vitória sobre o pecado e sobre o inimigo não é tentar vencer com maior ardor, mas é em nos rendermos mais e mais a Jesus Cristo. O nosso próprio esforço não vai nos levar a lugar nenhum, mas o rendimento nosso a Jesus Cristo vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos. Ele veio para reunir para si próprio um povo especial, permitir viver dentro deles e viver sua vida vitoriosa por meio deles. Ele veio expressar e manifestar o seu domínio sobre o inimigo por causa do seu poder. Poderiam viver neste mundo hostil e ainda assim submeteriam a sua autoridade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, expressar e manifestar o seu domínio sobre o inimigo. Um dos principais propósitos de Deus para criar o homem e colocá-lo na terra era estabelecer o seu reino, para recapturar o planeta do domínio do diabo. Lembra, igreja? Satanás estava lá no Éden, lá juntinho de Adão e Eva. Já tinha, amado, um inimigo nesta terra quando o homem foi colocado. O propósito de Deus em criar o homem era para que o homem, a imagem e semelhança dele, pudesse novamente estabelecer o reino de Deus e recuperar o planeta do diabo. E restabelecê-lo sob sua justa autoridade. Vimos que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança e o colocou na terra para ser o agente por meio de quem ele pudesse cumprir o seu plano. Nós vimos que Jesus Cristo, ele largou, ele deixou, ele renunciou de estar com Deus e veio a este mundo como homem, andar na obediência a Deus, para cumprir, para mostrar para nós, para mostrar para Adão, porque quando ele morreu, ele desceu lá nas trevas, lá no inferno, e pregou aos espíritos de prisões. Ele pregou lá: olha, Deus fez um homem, e eu sou homem, e eu vim mostrar que tem condições de um homem andar neste mundo e ser vitorioso, ser obediente a Deus, ser justificado, cumprir o propósito de Deus. Agora, igreja, eu quero que nós já estamos terminando, já é 9 horas. Eu quero que nós venhamos a sair daqui nesta noite com um peso na nossa consciência. Que a nossa consciência nesta noite venha pesar, para que nós venhamos ter discernimento. Preste atenção nisso. Deus, ele veio como homem. Andou como homem aqui nessa terra. Expressou os atributos que Deus soprou dentro de Adão. Desejos, vontades, sentimentos, emoções. Jesus Cristo como homem, deixando de ser Deus, ele expressou tudo aquilo que Deus expressou na vida de Adão. E venceu. Nós poderíamos chegar diante de Deus se Jesus Cristo não tivesse vindo
e falar para Deus: foi por causa da minha natureza pecaminosa que eu não consegui te servir. Nós não podemos fazer isso mais. Jesus Cristo, ele veio, viveu e venceu para lançar por terra as nossas desculpas. Porque Deus, ainda que não tenha destruído Adão e Eva, Deus levou em conta o erro deles. E muito. E muito. A nossa consciência vem a pesar, para que nós venhamos a saber: eu posso, eu tenho condições. Deus me deu condições, Jesus Cristo me deu um exemplo, que eu posso deixar o pecado, eu posso arrepender das minhas obras, eu posso buscar a perfeição, eu posso demonstrar santidade, eu posso ser um cidadão do reino de Deus. Essa responsabilidade está sobre nós. Jesus Cristo veio nos mostrar que nós temos condições de sermos um cidadão do reino de Deus. Coloque sobre os seus pés. Graças a Deus. Maravilha, Jesus. Foi pesado, igreja? Oh, maravilha. Na próxima, eu vou ser mais doce. Como Benzetacil.